Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. E nós vamos ler junto os versos 11 e 12. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a sua versão, acompanhe comigo, por gentileza. No texto, o apóstolo Paulo está falando a respeito de Abraão, que é classificado nas Escrituras como o pai da fé. E o texto diz assim: assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé, que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Meu Deus, suplicamos a direção, a liderança e a aplicação personalizada da Tua palavra que só o Teu Espírito Santo pode produzir. Nós oramos que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Nós oramos que mais do que informação, haja revelação, haja despertamento e encorajamento à fé. Possa haver, ó Deus, um alinhamento de atitudes e de posicionamento de acordo com a Tua palavra. E que haja uma liberação dos céus sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Nós oramos em nome de Jesus e desde já nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor, pela certeza daquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, tanto no livro de Romanos como no de Gálatas, Paulo faz questão de abordar, sob a lente da nova aliança, o chamado de Abraão. Abraão é apresentado como pai, não apenas o patriarca da nação de Israel, mas como pai da fé, pai daqueles que creem. Deus lhe fez duas promessas distintas. Numa delas, o Senhor diz: farei a sua descendência como a areia do mar. Normalmente, nós só pensamos em quantos grãos de areia, que Deus estava falando apenas de algo numeroso. Depois, Deus diz: farei a sua descendência como as estrelas do céu. Novamente, nós costumamos pensar só no quão numerosas são as estrelas. Mas nessas duas promessas, Deus estava dizendo para ele: eu te darei uma linhagem terrena, areia do mar. Mas eu também te daria uma linhagem celestial, as estrelas do céu. E o Novo Testamento traz a explicação de que Abraão é pai de todos aqueles que creem. Não só dos circuncisos, que também precisaram de fé, mas daqueles que, pela fé, experimentaram uma circuncisão diferente. Em Romanos 2, 28 e 29, ele fala da circuncisão do coração. Ele diz que judeu não é aquele que o é exteriormente, na carne, apenas. E nós entendemos nessa perspectiva, que de fato Deus, por meio das promessas do que faria a Abraão, já previu a inclusão dos gentios. Aliás, escrevendo aos Gálatas, Paulo diz que quando Deus prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Mas Abraão não é apenas uma figura importante no sentido de ser o pai da fé daqueles que creem. Nós também precisamos entender que o versículo 12 que nós lemos aqui de Romanos 4 fala daqueles que andam nos passos de fé. Outras traduções diz nas pisadas de fé. Outra tradução ainda diz nas pegadas da fé de Abraão. Eu gosto dessa ideia das pegadas. Imagine que alguém trilhou na areia da praia e vai ficando a marca do pé. E nós temos que pisar exatamente naquelas pegadas, naquelas marcas. Ou seja, andar como ele andou. Isso coloca Abraão numa posição distinta quando falamos de fé. Coloca ele numa posição de um modelo a ser seguido. E é interessante que quando nós falamos a respeito da vida cristã, obviamente, a vida cristã é uma vida de fé. Em Romanos 1,17, a Bíblia nos diz que a justiça de Deus é revelada no evangelho de fé em fé. Ou seja, não é fé só para a conversão. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas depois que entramos, vamos continuar precisando de fé. Depois de Paulo dizer que a justiça de Deus é revelada no evangelho de fé em fé, ele cita
Abacuque dizendo, como está escrito, o justo viverá da sua fé. Toda a caminhada com Deus, todo o relacionamento com Deus é baseado em fé. Não apenas a sua conversão, a sua salvação, sua santificação também, mas eu diria um pouquinho mais. Eu e você precisamos entender que isso envolve tanto o ministro como o seu ministério. Você não vai exercitar o ministério sem fé. Você não vai viver realizações que Deus tem para você sem fé. Quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos que a fé não apenas pode, mas ela deve ser imitada. Aliás, esse é o conselho bíblico muito claro, expresso, né, lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 7, que diz, lembrem-se dos seus líderes que falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. A fé é algo a ser imitado. Quando a Bíblia está colocando Abraão como um referencial, está dizendo que nós temos que andar nas suas pegadas, ou menciona gente que andou nas suas pegadas, é porque a fé, ela não apenas pode, mas ela deve ser imitada. E quando alguém recebe um adjetivo como esse, pai dos que creem, ele se tornou um modelo por excelência. Mas, se por um lado a gente reconhece que a fé deve ser imitada, nós precisamos também entender, e o texto está falando de imitar a fé de líderes que foram bem-sucedidos, nós também precisamos entender, em contrapartida, que líderes que se tornam modelo de uma fé imitável, eles precisam, primeiramente, imitar um outro modelo. Antes de se tornarem o modelo a ser imitado, eles devem imitar o modelo. É por isso que Paulo usava expressões como sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo faz essa declaração em Filipenses, no capítulo 3, no verso 17. Meus irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Na verdade, acabei lendo aqui na NVI, mas isso não vai ser muito diferente. Meus irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Agora, o mesmo Paulo que dizia, eu imito Cristo, ele está dizendo, eu me posicionei de maneira a ser imitada e eu quero que vocês entendam que há outros que estão imitando o meu exemplo e também se tornaram referenciais. A partir dessa ideia e dessa construção, eu e você precisamos entender a responsabilidade de viver uma vida correta, não apenas para que tenhamos resultados no âmbito pessoal, mas para que Deus, de alguma forma, possa nos colocar numa vitrine, num lugar de inspiração para outros. Dito isso, a gente olha para as Escrituras e não podemos deixar de reconhecer, né, o que Paulo diz em Romanos 15:4, tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. E eu creio que a vida de Abraão, obviamente, está inclusa nessa declaração. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 11, falando daquela geração da linhagem de Abraão, dos israelitas, ele diz, essas coisas lhes aconteceram e foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo. De maneira que eu e você podemos olhar para essas histórias bíblicas e entender que Deus não queria apenas que eu e você tivéssemos conhecimento da história de uma pessoa, da cronologia de um povo, mas Ele queria nos orientar. Eu quero tomar Abraão como esse exemplo de fé. Não apenas a fé que nos leva a receber a justiça de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça, mas também a fé que diz respeito a uma caminhada com Deus. A uma jornada que nos leva não apenas a esse benefício pessoal da salvação, mas ao cumprimento do propósito que Deus tem para nós. E o tema da minha mensagem hoje é seguindo as pegadas do pai da fé. Eu quero destacar 3 lições que para mim são muito importantes quando eu olho para a vida de Abraão. A primeira delas diz respeito a seguir a direção de Deus. A segunda diz respeito a um posicionamento de fé, crer em Deus. E a terceira, a disposição de sacrificar qualquer coisa que Ele pedir. Eu gostaria que a gente usasse esses 3 pontos aí como uma espécie de roteiro e nós vamos fazer uma parada em cada um deles antes de chegar ao nosso destino. Em primeiro lugar, sobre a questão de seguir a direção de Deus. Muitas pessoas me perguntam, pastor Luciano, a que você atribui o sucesso
tanto da sua vida com Deus, da sua vida familiar, do ministério, né? E eu ouço todo tipo de especulação. Um dia uma pessoa falou para mim, nós estávamos num ambiente de um tremendo mover de Deus, e ele falou, cara, eu fico impressionado com aquilo que eu vejo de Deus na sua vida, mas é porque você é privilegiado. Você nasceu no lar cristão, foi dedicado a Deus desde o ventre da mãe, seu primeiro presente foi uma Bíblia, você viveu na presença do Senhor o tempo todo, quase como quem diz, eu que vim da lama do pecado não tenho direito a isso. Quando o cara falou isso, eu falei, você está vendo aquele outro ministrando, que entrou bem mais fundo no rio de Deus que eu? Ele falou para mim, eu imagino ele. Eu falei, aquilo ali era mais torto do que você consegue imaginar. O que nós vivemos não tem a ver com mérito, tem a ver com a graça de Deus. É lógico que Deus diz, eu honro aqueles que me honram, a leis como de semeadura e de ceifa, mas algo que eu e você precisamos entender é que nós temos que jogar fora essa ideia de mérito. Agora, quando você diz é a graça de Deus, e alguém olha para um e diz, aquele deu tudo certo, você olha para o outro e diz, aquele não deu muito, a gente tem a tendência, então, Deus não deu graça para o outro? O que eu e você precisamos entender é que todo sucesso não é mérito, é expressão da graça, mas o quanto vamos usufruir da graça depende das nossas escolhas. Quando Pedro faz uma declaração no imperativo, crescei na graça, ele está dizendo que alguém pode experimentar mais graça do que o outro, desde que se alinhe ao lugar onde nós temos o fluxo correto da graça. E uma das coisas que quando eu olho para trás, eu tenho como mais pontuais, tem sido aprender a viver debaixo da direção de Deus. E esse é o primeiro tópico da lição que nós temos com Abraão. Siga a direção de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 8, diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Repita comigo, sem saber para onde ia. Deus diz para ele, vai para uma terra que te mostrarei. Para onde eu estou indo, Senhor? Vai indo. Enquanto você está indo, eu vou mostrando. Ele diz, eu não tenho o roteiro todo, mas já tenho o que eu preciso para os primeiros passos. E à medida que eu vou dando os primeiros passos, Deus vai mostrando o resto do roteiro. E a Bíblia diz que ele obedeceu. Uma disposição de dizer, eu sigo a Deus, eu não preciso do meu próprio plano, eu não preciso do meu próprio roteiro. Quem está entendendo? E quando eu olho para trás, eu tenho visto que tem sido um fator, assim, muito marcante, tem sido escolher seguir a direção de Deus. Eu, por exemplo, casei novo, com 22 anos de idade, minha esposa tinha 19. A gente tinha planejado esperar pelo menos uns 4 anos antes de termos os nossos filhos. Não apenas para usufruir e curtir bastante aquele início de relacionamento, para amadurecer, mas também para ter o mínimo de estrutura financeira, que a gente não tinha condições para receber os filhos. Esse era o nosso plano. Quando eu tinha mais ou menos 1 ano e meio de casado, eu lembro de um dia que eu estava orando, o Espírito Santo me fez enxergar 25 anos à frente. O que eu estou vivendo hoje? Estou com 27 anos de casado. E quando ele me fez entender aonde eu estaria no ministério, ele disse, você precisa antecipar o planejamento dos seus filhos para que nessa data você esteja liberado para fazer aquilo que eu tenho te chamado a fazer. Resumindo, minha filha está casando no final do ano, meu filho já se casou há 5 anos atrás, e é exatamente o momento. Alguém perguntou para minha esposa, como é que vocês vão lidar com a crise do ninho vazio? Né? É o nome que dão à crise que os pais às vezes passam quando os filhos todos casaram e sobraram só os 2 em casa. Minha mulher falou, quem vai ficar em crise é o ninho, porque ele vai ficar literalmente vazio. Ela disse, eu vou cair nesse mundo de Deus com meu marido para fazer a obra de Deus e nós não temos plano de curtir o ninho vazio, não. Nós queremos deixá-lo mais vazio ainda. Né? Agora, nós temos feito escolhas ao longo de uma caminhada que tem a ver com o direcionamento de Deus. Em vários momentos eu me mudei para lugares que racionalmente eu não queria. Que muita gente dizia, cara, você está no auge, no melhor momento, vai parar isso tudo e começar tudo de novo. Sim. Mas não é inteligente. Eu falei, inteligente é seguir a direção de Deus. Ele é que sabe das coisas. A gente não sabe de tudo. O que eu e você precisamos é aprender a obedecer a direção de Deus. Então, quando eu olho para as Escrituras, um cuidado que eu preciso ter
que cada um que tem um chamado, não importa o nível do chamado ou a expressão, alguns pensam no ministério só como quem está lá em tempo integral ou pregando, mas não é a realidade da instrução bíblica. Cada um de nós precisa compreender que o que Deus falou a Moisés vale para nós. Êxodo 25:40, ele diz, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Deus está dizendo, não seja criativo demais. Não tenha ideias próprias. Siga o modelo que eu estou te dando. Nós só seremos bem-sucedidos naquilo que Deus tem nos chamado a fazer, se aprendermos a viver debaixo da sua liderança. Um dia alguém falou, esse negócio de Moisés é do Velho Testamento, ok, vamos para Atos 26:19. Paulo está testemunhando diante do rei Agripa, ele diz, eu não fui desobediente à visão celestial. Por que usar a expressão ser obediente ou desobediente a uma visão? Ele está dizendo que na visão, ele não teve apenas uma experiência de uma aparição de Jesus. Jesus lhe deu orientações. Ele está dizendo, anos depois, eu nunca desobedeci a orientação que me foi dada. Siga a direção de Deus. Você pode falar isso para alguém perto de você, fala, siga a direção de Deus. Agora, quando falamos da direção de Deus, nós entramos num departamento um tanto quanto abstrato. Por quê? Uma das primeiras verdades que eu descobri sobre o direcionamento de Deus é que ela não vem de uma vez só. Ela é progressiva. Como nós vimos em Gênesis 12:1, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Enquanto você está indo, eu vou mostrando. Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Honestamente, o que eu mais esperava lá no início é que Deus desse o mapa completo, o roteiro inteiro. E não que ele dissesse, obedeço aqui que depois eu mostro. Aí se obedece o próximo, eu mostro o outro. Outro dia alguém falou, pastor, a gente poderia saber de tudo desde o início. Eu falei, sim. E você deixaria de depender completamente de Deus. E passaria a viver de acordo com as suas decisões. Eu falei, Deus quer que a gente dependa dele. Mas acredito que o fato dele mostrar o plano aos poucos também envolve outras verdades. Quais? Se você não for fiel na primeira etapa da revelação que você recebeu, por que é que Deus vai lhe mostrar o resto? E muitas vezes tem gente querendo ver as próximas etapas lá na frente, quando ele não deu nem os primeiros passos de obediência naquilo que ele já tem. Quando eu olho para Abraão, eu vejo essa verdade, que quando eu e você não obedecemos uma parte, nós vamos deixar de ter mais direção. Qual foi a primeira instrução que Deus deu? Gênesis 12:1. Sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai. Deus está dizendo, é hora de você desligar dos familiares. Eu vou começar algo novo com você. Você vê um começo no livro de Gênesis, o livro dos começos, com Adão. Nós temos um problema, Deus tem que resetar e começar tudo de novo. Nós temos um recomeço com Noé. Um problema volta a acontecer. Abraão já é o segundo recomeço ou o terceiro começo. Deus está dizendo, desliga de tudo e de todos. Eu preciso começar algo novo através de você. Abraão desligou de quase todo mundo, mas ele olha para um sobrinho chamado Ló. Diz, o pai do menino, meu irmão morreu. Como é que eu vou deixar essa criança? E ele leva Ló junto. Enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus não falou mais nada. Nada, nadinha de coisa nenhuma. Não em termos de direção do propósito e do plano. Quando chega um momento onde Abraão toma a decisão de separar de Ló, Deus vai trazer uma nova direção. Porque é como se ele dissesse, agora que cumpriu a primeira instrução, eu posso passar para outra. Mas sabe, muitas vezes Deus nos dá direcionamentos que nós não estamos obedecendo. E aí nós estamos lá dizendo, mostra mais, fala mais. Se coloca você no lugar de Deus com toda a limitação que você tem. Eu faço isso muitas vezes, fico imaginando, se não fez nem a primeira parte, não obedeceu nem o primeiro passo, por que é que eu vou contar o resto do plano? Como é que eu posso tratar como confiável alguém que não deu nem o primeiro passo? E muitas vezes nós estamos querendo enxergar algo que não será enxergado a menos que a gente dê os primeiros passos. E nessa caminhada nós precisamos entender que alguns direcionamentos não têm a ver apenas com onde Deus vai nos colocar,
mas também com coisas que Ele precisa fazer nas nossas vidas. Eu sou filho de pastor e, honestamente, eu não gostei da estrutura de funcionamento da igreja no ambiente onde eu cresci. E eu dizia para todo mundo, a última coisa que eu quero ser na vida é pastor. Então, quando Deus me chamou para o ministério, eu falei, eu aceito. Mas, de alguma forma, eu acreditei que podia ser do meu jeito. Então, eu falei para Deus, eu aceito ser um avivalista. Nós vamos levar o fogo às igrejas, vamos pregar, vamos orar pelas necessidades das pessoas, vamos incendiar mais. Pastorear a igreja, nem pensar. E de vez em quando Deus deixa você acreditar que você está mandando no seu nariz. Jesus fala para Pedro, quando você era mais novo, você ia onde queria, cingia-se a si mesmo. Você achava que estava no controle. Ele diz, quando for mais velho e a maturidade vai chegando, outro te cingirá e te levará para o lugar onde você não quer ir. E depois de 3 anos de ministério itinerante, que eu achei que eu iria fazer o que eu queria, Deus disse, eu quero que você vá pastorear. Pensa numa coisa difícil de obedecer. Mas enquanto eu não tomei aquela decisão, Deus não falava mais nada sobre coisa nenhuma. Eu fui pastorear achando que seria um período de 1 a 2 anos. Imaginei, ouvindo conselhos de outros, que o itinerante precisa da experiência do pastorado para entender melhor a realidade da igreja local, assim como alguns pastores deveriam viajar um pouquinho para entender a vida de um itinerante. Então pensei, talvez Deus quer que eu tenha um treinamentozinho. Foram 25 anos de ministério pastoral. Quando eu estava com 23 anos de ministério pastoral, o Senhor me disse, quando você completar 25, esse ciclo fecha, você vai supervisionar pastores, mas não estará mais preso na igreja local, e você vai voltar lá onde você estava 25 anos antes, para a gente continuar o que nós começamos. Eu falo, muito obrigado que o Senhor não contou que seria 25 anos. Eu teria morrido do coração lá no início. Mas quando eu olho para trás, eu percebo que não era apenas as vidas que Deus me levou a pastorear. Ele tinha que trabalhar algo dentro de mim. Ele tinha que tratar comigo, ele precisava me ensinar, eu precisava crescer. E uma das coisas que eu mais ouço dos líderes de expressão é, Luciano, você não seria tão útil ao corpo de Cristo no seu ministério hoje, se não tivesse vivido a experiência do pastoreamento na igreja local. Mas muitas vezes eu e você, ansiosos e com pressa, nós achamos que sabemos mais. Deus está dizendo, quem sabe sou eu. Você vai fazer o que eu estou te pedindo. À medida que nós vamos fazendo o que Ele vai nos pedindo, Ele vai nos mostrando mais coisas ao longo do caminho. Quem está entendendo? Agora, em Gênesis, se você quiser tomar nota, né? Gênesis 12, 4 e 5, a gente vê Abraão levando seu sobrinho Ló com ele. Mas em Gênesis, no capítulo 13, de 5 a 9, ele toma uma decisão de resolver o assunto e separar-se de Ló. E quando isso acontece, eu já mencionei, eu só quero ler o texto para você, nós vemos que isso tem um papel determinante naquilo que começará a acontecer. Gênesis 13, de 5 a 9, a Bíblia diz, Ló que ia com Abraão também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está aí, não está toda a terra aí diante de você. Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Então logo ele toma uma decisão. E a Bíblia diz que Ló escolheu o seu caminho, mirou a melhor parte da terra. O verso 14 diz assim, o Senhor disse a Abraão, na minha Bíblia está grifadinho aqui, depois que Ló se separou dele. Erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se, percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você.
E o texto diz, Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrão, e ali edificou um altar ao Senhor. Então, logo ele toma a decisão de separar. Deus reafirma todo o propósito. Inclusive, traz uma informação importante aqui, que nós vamos ver daqui a pouco. Eu e você precisamos aprender a andar de acordo com aquilo que Deus tem nos dirigido a fazer. No ano de 2016, quando o ano estava terminando, o Senhor me deu uma orientação muito específica. Em 2017, você muda o ritmo da sua agenda, das suas viagens, e você vai começar um programa de uma escola bíblica. Eu já nem dava aula mais na escola na nossa igreja. E diz, você vai ensinar não apenas aquilo que você ensinou ao longo dos anos, mas você vai trazer outras matérias que você nunca ensinou. Eu falei para Deus, o tempo todo o Senhor está me preparando para deixar o trabalho da igreja, o que eu faria em 2018, né, e focar em servir o corpo. Por que nessa hora o Senhor quer que eu pare de servir o corpo para servir a igreja? E o Espírito Santo me disse, você vai gravar essas aulas. Você não está servindo só a igreja local. E isso vai poder abençoar e alcançar muito mais gente no corpo. Hoje nós temos 100 e tantos mil alunos registrados na base da nossa escola bíblica. Quanta gente foi alcançado. Quando no momento, lá atrás onde Deus deu a direção, minha cabeça dizia, você vai andar para trás. Deus sabe exatamente aquilo que Ele tem. Em dezembro de 2018, eu passei a liderança da igreja para um discípulo, Marciano, que eu comecei a igreja na casa dele. Em 2019, eu viajei como eu nunca tinha viajado. Só que no início do ano, eu falei para minha esposa, falei, meu amor, que estranho. Eu esperei 25 anos para essa transição, para então andar naquele lugar do chamado que eu tinha lá desde garoto, desde os 18 anos. Falei, e agora que o ano está começando e eu tenho uma agenda cheia como nunca, e estou vivendo o sonho, eu tenho uma convicção estranha. Ela falou, qual? Falei, 2020 eu paro. Ela falou, o quê? Falei, 2020 eu paro. Eu não vou viajar. Ela me olhou com a cara de quem diz, não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Até então eram 17 anos, viajando em média quinta, sexta e sábado, ficando de domingo a quarta na igreja, um domingo por mês fora. Ela me olhou com a cara de quem diz, eu não estou ouvindo isso. Ela falou, faz tempo que você fala isso. Eu falei, faz tempo que eu falo que eu gostaria de em algum momento ter um sabático. Mas não vai ser bem um sabático. Porque só vai mudar o tipo de trabalho. Eu sinto que eu tenho que estudar e escrever como eu nunca fiz antes. Ela falou, mas não é estranho você esperar o tempo todo para voltar a viajar e agora eu falei, a direção é essa. Então eu falei no início de 2019, 2020 eu paro. O que eu não sabia é que vocês iam parar comigo também. O que eu não sabia é que uma pandemia iria parar o mundo inteiro. Mas algo que eu tenho aprendido é nós precisamos seguir a direção de Deus. E eu fico feliz que eu obedeci por bem, porque senão eu teria obedecido por mal, de qualquer forma. Não haveria muita opção. Quando a pandemia chegou, eu já tinha reduzido uns 80 e tanto % da agenda, eu tinha poucas saídas, o grande volume delas até metade de março, que deu para cumprir. Deus sabe coisas que você não sabemos. E não há ninguém melhor para nos dirigir do que Ele. Mas toda a disposição de obedecer cada orientação que Ele dá nos permite avançar no plano e no propósito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa que eu quero destacar, creia em Deus. O que eu quero dizer com isso? Não lute com homens por aquilo que só Deus pode te dar. Você pode falar isso para alguém ao seu lado, fala, confie em Deus e não lute com as pessoas por aquilo que só Deus pode te dar. Em João 3,27, João Batista diz, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Se Deus não me deu, não adianta eu brigar por isso. Se Deus me deu, eu não preciso brigar por isso. De qualquer forma, não vale a pena brigar. Pastor, onde o senhor quer chegar? Abraão chega para Ló e diz, Ló, presta atenção, não dá mais. É quase como se dissesse, eu errei de te trazer junto, não vou errar em insistir para que você continue junto, mas agora também não vou puxar o seu tapete. Fala o seguinte, se você for para o lado esquerdo, eu vou para o direito. Se você for para o direito, eu vou para o esquerdo. Basicamente, imagina dois sócios que vão abrir ou dividir a sociedade. E diz, pega o que você quer e o que sobrar é meu. Ló mira a
campinas bem regadas de Sodoma e Gomorra e diz que é pasto melhor do que esse para nós que somos pastores de gado. E ele pega o que aos seus olhos é a melhor parte. Abraão diz, eu fico com o que sobrar. Onde nós vemos fé aqui? Meu querido, você não depende de circunstâncias favoráveis para que seu ministério prospere. Quem nos faz prosperar é Deus. O tempo todo eu vejo pastores se referindo ao sucesso de outros quase como se o cara deu uma sorte grande. Ele está na cidade certa, eu estou na errada. Que conversa é essa de cidade certa, cidade errada? Deus é Deus só na cidade certa. O ministério vai ter resultados só naturais, que são circunstâncias favoráveis. E que se a gente não der, entre aspas, a sorte de pegar o lugar certo na hora certa, então nós não vamos prosperar. A Bíblia diz que João Batista começa pregando no deserto. E multidões iam onde ele estava. Eu vejo pastores reclamando, não é que nossa igreja está escondida. Se a gente tivesse condição de estar num lugar de mais acesso, de visibilidade. Eu digo, ei, pare de confiar naquilo que é natural e passe a depender do sobrenatural. Abraão diz, aonde eu for, Deus está indo comigo. Então, para onde eu for, vai estar bom. Porque eu não dependo das circunstâncias, é o Deus que me acompanha, é o Deus que me chamou, é o Deus que me capacita para cumprir o que chamou, que vai dar condições de que as coisas se realizem. Quem está entendendo? Ele diz, Ló, escolhe o que você quer, eu fico com a sobra. Então logo Ló decidiu, fez a sua escolha. Deus fala para Abraão, preste atenção, percorra a terra toda, no seu comprimento, na sua largura. Sabe o que significa isso? Inclusive o lugar onde Ló escolheu. É tudo seu. Não vai ser meio a meio coisa nenhuma. Eu vou entregar isso a você. E é curioso você perceber que Deus está dizendo, Abraão, eu estou contigo, eu é que vou fazer acontecer. Lógico que está fazendo uma escolha incrível. Potencialmente, para os negócios, era o melhor lugar. Deus tem informações que Ló e Abraão não têm. Aquele lugar bom não continuaria bom por muito tempo. Em breve seria destruído. O que são circunstâncias favoráveis hoje podem ser péssimas amanhã e vice-versa. O que são circunstâncias péssimas hoje podem ser favoráveis amanhã. Eu conheço igrejas que anos atrás fizeram investimentos em lugares onde foram ridicularizados. O povo dizendo isso é distante, não prospera, não vai. É só uma questão de tempo. Vira uma... Às vezes não precisa de uma segunda década e você vê que todo o desenvolvimento foi para o lugar onde os camaradas foram. Porque eu e você podemos ter um direcionamento privilegiado, mesmo que não tenhamos informações. Então, há algumas questões onde eu e você precisamos simplesmente acreditar em Deus. Deus é que vai fazer acontecer. E quando eu olho o livro de Gênesis, capítulo 13, nós vimos... A partir do verso 10, Ló ergueu os olhos e viu toda a campina no Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Gente, é comparado ao Éden e ao Egito, que por ser regado pelo Nilo, era um lugar próspero para a agricultura. Só que o texto diz assim, isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aquilo que pode ser favorável naturalmente, pode ser desfavorecido espiritualmente de maneiras que você não sabemos. É por isso que Tiago escreve, diz, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser e se vivemos. Sabe o que ele está fazendo? Não se governe. Sujeite-se à vontade do Senhor e confie naquilo que Ele tem. Nós precisamos crer nessa condução de Deus. Sodoma podia parecer a melhor escolha, mas a longo prazo, obviamente, ela tinha muito mais contras do que prós. E Deus é que sabe o que é melhor para nós. Sodoma tinha homens pecadores, estaria envolvido em uma guerra na qual Ló perderia todos os seus bens, você lê isso em Gênesis 14, 11, embora tenha levado alguns anos, na minha conta, pelo menos uns 14 anos, até que isso acontecesse. A princípio podia parecer, Ló se deu bem, Abraão se deu mal. Nós só vamos ter certeza do resultado final quando o jogo acabar. Creia em Deus.
Quando eu e você decidimos seguir, nós estamos reconhecendo que ele está certo. Mas quando eu e você, à medida que vamos tomando essas decisões, confiamos, nós estamos abrindo espaço para que ele haja, para que ele se mova, para que ele faça acontecer. Em alguns momentos, você vai guerrear com todos os seus sentimentos. Deus falou comigo há muitos anos atrás que eu deveria investir nos livros e que isso seria uma ferramenta muito essencial no exercício do nosso ministério de ensino. Por anos, a gente não via resultado, os livros não viravam. Eu lembro de um dia que eu falei para Deus, meu maior inimigo não é Satanás, é o Senhor. Falei, porque o diabo não pode impedir o teu propósito. Se o Senhor estalar o dedo, tudo acontece. Eu não sei por que o Senhor não estala o bendito dedo. Eu dizia, é o Senhor que está contra mim. Eu dou graças a Deus que Deus é que é Deus. Porque se eu sou Deus e a criatura fala comigo desse jeito, eu esmago ele que nem um inseto. Imagino Deus sorrindo, pensando, tolinho, você vai crescer. Você vai aprender a confiar. Nós estamos chegando à marca de 2 milhões de livros distribuídos. Nós sempre precisamos confiar em Deus. O livro de Eclesiastes diz que o sábio entende o tempo e o modo. Não é nem só saber o que é que Deus nos chamou para fazer, é o quando e o como. E para isso nós tanto precisamos depender da liderança dele, como precisamos confiar que ele vai fazer. A fé vê aquilo que os olhos não veem. Em Gênesis, no capítulo 15, na progressão do que Deus vai tratando com Abraão, Deus diz assim, a Escritura diz assim, então o Senhor o levou para fora. Subentende-se aqui que Deus está falando dele na tenda. Então o Senhor o levou para fora e disse, olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. E disse, assim será a tua posteridade. A Bíblia diz, Abraão creu no Senhor, isso lhe foi atribuído para a justiça. Eu sempre tive uma crise com esse texto. Olha para as estrelas. A Bíblia diz que a fé é a convicção daquilo que não se vê. Como é que Deus desperta a fé de alguém fazendo ele enxergar algo? Quer dizer, Deus, isso aqui não está meio contraditório? De qualquer forma, Deus não estava falando para ele basear a fé no que ele via com o olho natural. Ele está dizendo, isso é uma ilustração do que você tem que enxergar com os olhos espirituais. Mas nós podemos ter uma possibilidade a mais aqui, que eu não vou bater o martelo. E dizendo que tem que ser só isso. Um dia, um amigo nosso, pastor Rafael Conrado, que mora lá nos Estados Unidos, ele me liga, como um bom cearense, ele diz, macho, me ajuda a entender algo? Falei, vamos lá. Ele falou, a vida inteira eu aprendi que Deus tirou Abraão da tenda, fez ele olhar para o céu e ficar admirando as estrelas. Embora isso me soe estranho, quando a Bíblia fala que fé é a convicção do que não vê, deu mandar olhar para algo. Eu falei, já tive o mesmo problema, pode ser que seja isso. Ele falou assim, a pergunta a ser feita é, quem disse que era de noite? Eu falei, como assim, filho? Deus mandou olhar a estrela, tem que ser de noite, porque a estrela não vê de dia. Ele falou, pois é. Mas você já leu o texto todo? Ele diz, quando chega o versículo 12, a Bíblia diz assim, ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Essas coisas estão acontecendo antes do pôr do sol. Quando ele falou isso, eu falei, aí faz sentido, olha as estrelas do céu. Provavelmente as estrelas não estão visíveis, mas Deus diz, mesmo sem ver, você não sabe que está lá? Assim será a sua descendência. Você pode ter a certeza daquilo que não vê. Outro dia alguém falou, pastor, que revelação. Eu falei, estou tratando como suposição. Porque muita coisa pode ter acontecido. Deus pode ter falado às 4, 5 da manhã, quando ainda tinha estrela, o diálogo ter desenvolvido e a história ter terminado depois. Então vou tratar como suposição. Mas algo que eu e você precisamos entender é, nós não precisamos enxergar os resultados. Nós podemos crer a longo prazo. Quando eu olho para Gênesis, no capítulo 15 mesmo, logo depois, dos versos 13 a 17,
A Bíblia diz, então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida durante 400 anos. Deus estava falando do tempo onde eles estariam no Egito. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Você irá para junto de seus pais, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, estou te dando a letra antes de acontecer, porque você não vai ver acontecer. Meu projeto é multigeracional. Você só vai ver aquilo que os seus olhos conseguiram durante a sua geração. Depois da sua, eles ainda vão embora de Canaã. Vão passar 400 anos numa terra onde serão afligidos, onde serão escravizados. Mas o que eu prometi não muda. Eu vou mudar é a circunstância. Eu vou trazê-los de volta. Abraão, enxergue a longo prazo. E o livro de Hebreus diz que esses homens morreram saudando de longe as promessas. Não vai acontecer agora, mas vai acontecer. É só uma questão de tempo. Eu lembro de um dia ter tido uma conversa com um pastor que Deus chamou para uma outra nação, para começar tudo de novo. O camarada já perto dos seus 50 anos. Eu falei, cara, te assusta a ideia de começar tudo de novo a essa hora? Ele falou, não me assusta, me confunde, porque Deus me levaria para um outro lugar, onde eu tenho que aprender uma outra língua, adaptar uma outra cultura. Quanto tempo, quanta utilidade eu tenho para fazer diferença? Naquela hora o espírito da profecia veio sobre mim. E eu falei para ele, e se não disser respeito apenas a você? E se essa nova etapa diz respeito aos seus filhos? Ele arregalou os olhos na hora. Eu falei, preste atenção. Eu e você não podemos olhar só para a gente. Nós precisamos entender que os planos de Deus são maiores do que nós. São multigeracionais. E às vezes alguém tem que obedecer o comando para que algo comece a longo prazo. E eu e você precisamos confiar naquilo que nós não conseguimos ver, naquilo que nós não conseguimos mensurar por nós mesmos. O livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 13, falando de Abraão, o texto diz, todos esses morreram na fé dos patriarcas. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe. Se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A pergunta é, eu e você estamos conseguindo enxergar de longe? No meio desse processo de crer, eu e você seremos tentados a pegar alguns atalhos. Tem um determinado momento que nada está acontecendo, e Agar tem uma conversa estranha com Abraão e diz, e se Deus quiser que a gente faça a nossa parte? E eles têm um plano que parece ser extraordinário. Quando você estuda os códigos de leis antigos, você sabe que ela estava amparada pela lei. Se uma escrava concebesse, desse à luz diante de sua senhora, o filho era considerado dela. Ela diz, temos aqui uma egípcia. Ela, diferente de mim, parece ter condições de dar à luz. Ismael é gerado. Para depois Deus dizer, não é desse jeito. O problema não é só Deus dizer, não é desse jeito. O problema é você pensar que até hoje, a linhagem de Ismael vive em guerra com a linhagem de Isaac. Agora Deus diz, porque eu prometi abençoar a sua descendência, vale para Ismael. Eles vão crescer, eles vão multiplicar, eles vão prosperar. E sabe, muitas vezes eu e você, porque estamos tentando pegar atalhos, nós podemos criar problemas desnecessários. É por isso que nós precisamos seguir a direção de Deus em plena confiança. Terceiro e último lugar. Sacrifique o que Ele te pedir ao longo do processo. Deus chama a atenção de Abraão e diz, ó, não adianta fazer do seu jeito, é do meu jeito. A sua descendência virá através de Isaac. O Senhor, depois do episódio da destruição de Sodoma, Ele diz, daqui a 1 ano, vocês vão ter o filho. Isaac nasceu, você conhece a história. O menino, quando desmama, tem uma festa. Esse é o momento onde há uma direção de Deus para que Ismael e Isaac se separem. Mas em Gênesis 22, de 1 a 2, a Bíblia diz, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse, Abraão, e esse lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaac,
a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Eu lembro de um dia que eu estava lendo esse texto, falei, Deus, sabe isso tudo? Pegue seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama. Eu falei, já não estava fácil para o velhinho. O Senhor ainda parece estar dificultando, lembrando dele, ó. Em termos da promessa, o único filho, o filho que você ama, ofereça a ele em sacrifício. Gente, pensa num episódio doido que você vai encontrar na Bíblia, exatamente esse. Mas nenhum sacrifício que Deus pede é sem sentido. O texto diz que Deus estava provando Abraão. Obviamente, Deus estava chamando a um novo nível de confiança. O que eu acho extraordinário é a disposição de Abraão, relatado na Escritura. Gênesis 22, de 3 a 5, diz, na manhã seguinte, eu fico imaginando muitos de nós no lugar de Abraão, Deus dá para dar um mês, ou 2, ou 3. Eu curti o menino. Eu aproveitar ele um pouco mais e despedir dele. Mas o texto diz, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Tipo assim, o Senhor pediu, é para já, é para agora. Então, é só o tempo de acordar e ele levanta cedo de madrugada. A Bíblia diz, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Deus diz, eu vou mostrar lá em Moriá qual monte é. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Presta atenção nisso. O que ele foi fazer com o filho? Sacrificar. O que é sacrificar? Matar. Mas ele disse, vocês esperam aqui. Eu e meu filho vamos. E depois de adorar, depois de 3 dias, nós voltaremos, plural. Eu durante muito tempo achava, Abraão queria pagar o rastro da suspeita, de que o negócio foi premeditado desde o início. Abraão se livra das testemunhas. Fica dizendo que tem o plano de voltar, mas ele sabe muito bem aquilo que ele vai fazer. Só que Hebreus, no capítulo 11, diz dos versos 17 a 19, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito, sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Nenhum sacrifício Deus pede é sem sentido. Mas Deus prometeu que é por meio de Isaque será chamada a descendência. Eu tenho que proteger Isaque do próprio Deus. Para o próprio plano de Deus ser preservado, eu tenho que protegê-lo de Deus. Deus está numa crise de bipolaridade, ele não sabe o que quer. Não, Abraão para e diz, Deus sabe o que quer. Se ele falou que nesse menino será chamada a descendência, será. Se ele mandou sacrificar, a gente sacrifica. Agora, como ele está comprometido com o que falou, então talvez ele tenha um plano doido de ressuscitar o menino para cumprir o que falou. Mas que depois de adorar, a gente volta. Porque nada que você entrega a Deus é perdido. Nós precisamos entender e confiar naquilo que Deus coloca diante de nós. Nenhum sacrifício que Deus nos pede vai ficar sem recompensa. Gênesis 22, de 15 a 18, diz, então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, porque você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, certamente o abençoarei, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Quando Deus encontra pessoas que são plenamente confiáveis e que estão interessados em obedecer, fazer a vontade dEle. Porque muitas vezes nós estamos alegando edificar o reino de Deus e querendo edificar o nosso próprio. Do nosso jeito, e Deus que não se meta para atrapalhar os nossos planos. Nós precisamos aprender a ter a disposição de entregar qualquer coisa que Ele pede. Para alguns de nós, Deus vai pedir algumas coisas que vão nos doer muito, que talvez para outro não doeria. Eu lembro de uma ocasião que eu compartilhei que uma das minhas maiores dores no início do ministério foi que Deus não me deixou estudar. Quando estava chegando a época de ir para a faculdade, eu estava
orando a respeito de qual curso escolher, o que de alguma forma poderia ter utilidade. O Espírito Santo um dia me deu um comando expresso e diz: eu não quero que você faça faculdade. Eu tenho um projeto diferente para você. Eu falei: então vou de cara para o seminário fazer teologia. Eu sei do chamado, eu sei do ministério. E ele disse: e você também não vai fazer teologia? Eu falei: Deus, eu preciso de algum diploma. Ele diz: quando eu te levantar como ensinador às nações, eu quero que você não tenha do que se orgulhar e que todo mundo saiba que foi a minha graça na sua vida. Quando eu conto assim hoje, parece bem bonito. Na época foi muito, muito doloroso. Sabe por quê? Meu pai pediu poucas coisas para nós, os filhos, além de ser crente, servir a Deus. Uma delas foi: ele viveu uma época onde não pôde cursar a faculdade. Ele sempre foi um autodidata, se deu muito bem em tudo que fez, mas ele mesmo não tinha o diploma de curso superior. E ele pediu, ele falou: uma das poucas coisas que eu vou pedir a vocês, eu quero que vocês me entreguem um diploma. E eu imaginava a decepção que aquilo seria para meu pai. Na hora não parecia ser tão dolorido para mim, mas bastou começar a pregar e eu vi as pessoas perguntarem, porque eu era muito novo. Comecei a viajar e pregar aos 18 anos de idade. A turma olhava e dizia: você não tem cara que teve tempo de estudar ainda não. E as pessoas me perguntavam: qual a sua formação? Eu dizia: então, eu tenho um colegial técnico, na época a gente chamava o segundo grau, né, o ensino médio de colegial. Eu tenho um colegial técnico em administração de empresa, pela Fundação Bradesco, como se fosse assim, grandes coisas. Eu viajava com um irmão que eles apresentavam, era um currículo, gastavam um tempão falando. Olha, ele é formado nessa área de engenharia pela faculdade do seu país, aqui regraduou na Unicamp, além do inglês, a língua lá do seu país e de outros dialetos, ele também arranha um pouco disso, um pouco daquilo. Gente, era um currículo impressionante. E também está aqui o irmão Luciano. Era só isso, o irmão Luciano. Não era pastor, tinha nada para falar. Aquilo me doía. Cada vez que alguém perguntava qual a sua formação, eu quase endemoniava. Agora, isso não faria a menor diferença para os outros. Paulo diz: a ciência incha. Não tem nada de errado com o conhecimento. Eu tenho procurado absorvê-lo uma vida inteira. Mas, normalmente, as pessoas gostam, quando imaturas, de se orgulhar disso. E, durante muito tempo, eu tinha uma forma errada de olhar para isso. E eu queria usar o conhecimento para dar carteirada nos outros. E Deus sabe como desprogramar ou reconstruir cada um de nós. Mas, ao longo de toda a caminhada, eu não consigo me lembrar de absolutamente nada que a gente não decidiu sacrificar. Fosse momentos de abrir mão e renunciar a coisas financeiras, conquistas, posição, algo que sempre teve dentro de mim: sacrifique o que ele pedir. Ele sabe o que faz. Ele é digno de toda confiança. Eu e você não precisamos hesitar um instante. Deus não está tentando sabotar nenhum de nós. Deus não é como Davi, que bota um Urias na linha de frente para que morra. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. São planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança. E eu e você precisamos confiar no caráter de Deus. Agora, Deus é sensato, ele não é bipolar. Se ele diz que vai fazer algo por meio de Isaac, ele vai fazer. Por que é que ele não quer fazer ainda, eu não entendo. E por que é que ele pediu para matar um menino, eu não entendo. Mas Abraão diz algo dentro da minha lógica. Me disse: se necessário, ele ressuscita. Mas que ele vai cumprir o que falou. Ele vai. E se ele me mandou fazer algo aparentemente contrário ao que ele prometeu, ele é que vai arrumar. Ele vai dar um jeito de resolver esse negócio. Por quê? Nenhum sacrifício será desperdiçado e nem ficará sem recompensa. Agora, sabe o que é interessante? Muitas vezes Deus está nos levando a aplicar princípios que nem eu e você entendemos. Deixa eu tentar te mostrar algo interessante. Êxodo capítulo 4. Agora, nós já temos o cumprimento do que Deus falou a Abraão. Anos se passaram, Êxodo 4, 22 e 23. O Senhor aparece a Moisés numa sarça. E ele diz: eu quero que você vá livrar o meu povo.
Em Atos 7, quando Estevão está falando a respeito de Moisés, ele diz, quando se aproximava o tempo da promessa que Deus fez a Abraão. O que Deus vai fazer com Moisés não é um começo, é uma continuidade. E aí Deus diz para Moisés, começa no capítulo 3, a aparição. Mas no 4, Deus ainda está dando orientações. No 22, ele diz, diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você, deixe o meu filho ir para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu mataria o seu filho, o seu primogênito. Eu disse, a mensagem sua para Faraó, Moisés, é a seguinte, deixa meu primogênito ir, senão mata o seu. Ou você libera o meu primogênito, ou acabo com o seu. Às vezes eu falo, peraí, conversa essa, meu primogênito. A Bíblia diz só dos homens de 20 anos de idade para cima, que puxavam da espada, leia-se, alistados no exército, eram 600 mil homens de guerra. Se você der para cada um deles uma mulher só, que para a época era uma média muito generosa, e 3 filhos, algo mais generoso ainda, só Jacó teve 13, os 12 homens e Diná. Você multiplica os 600 mil por famílias de 5, nós já temos 3 milhões de pessoas. Era tanta gente que Balaão sobe em 4 montes diferentes e não consegue ver o fim do povo. Era um mar de gente. Como que Deus olha para essa massa humana toda e está dizendo, meu primogênito? Aí você precisa voltar mais de 4 séculos atrás. Quando Abraão oferece o primeiro da linhagem. E aqui nós temos Deus dirigindo Abraão a praticar um princípio espiritual, chamado a lei das primícias. Paulo diz em Romanos 11:16, se a raiz é santa, os ramos também são. Se as primícias são santas, a massa também é. O que é a raiz? É a primeira parte da árvore que surge quando a semente germina. Se a primeira parte é santificada, o restante que virá dela foi santificado junto com a primeira. Quando Deus estabeleceu uma lei de primícias, dizendo, me entrega a primeira parte, era uma forma de santificar o resto que viria depois. O povo vai entrar em Jericó, pelas leis da guerra, eles têm direito ao despojo, mas Deus diz, quando entrar em Jericó, ninguém pega nada, ninguém pega coisa nenhuma. Eu aprendi quando criança, na escola bíblica dominical, que eles não podiam pegar nada de Jericó porque era tudo amaldiçoado. Porque a Bíblia usa uma expressão, o anátema, dependendo da versão, ou coisas consagradas, dependendo do outro. Porque a palavra lá no original hebraico, xerém, significa consagrado à destruição. Deus diz, ninguém pega nada, mas ele diz, a prata, o ouro, todo o tesouro, vão para a minha casa. Se amaldiçoado não pode ser aproveitado, por que é que Deus está dizendo, vem para mim? Deus está dizendo, o importante é que a primeira cidade conquistada não seja de vocês, que vocês me entreguem ela. Porque quem santifica a primeira parte de algo, santifica o restante de onde ela foi tirada. Deus está dizendo, eu não quero prejudicar vocês, eu quero levá-los além. Quando Abraão consagra o primogênito, ele santificou todo o restante que viria a partir dele. Séculos depois, milhões de pessoas, Deus está olhando aquela massa humana e dizendo, é meu primogênito. Porque quando o primeiro me foi dado, toda essa linhagem me foi entregue. Aí você vai entender porque todo homem tinha que consagrar o seu primogênito ao Senhor. Era uma lei espiritual. Deus nunca tentou sabotar Abraão ou seu próprio propósito. Deus estava blindando aquilo que ele ofereceu a Abraão e protegendo com leis espirituais que talvez nem Abraão conhecia. E quando eu e você falamos de confiar em Deus, nós precisamos entender que seja seguir a direção ou seja sacrificar o que for, é um ato de fé e de confiança. De entender que Ele sabe o que faz, que Ele tem os seus motivos e que mesmo que eu e você não entendamos, a gente pode simplesmente confiar nele. Eu lembro de uma época onde meu filho, entrando na adolescência, eu estava ensinando ele a importância de escolhas, ele tinha que tomar a decisão. Eu falei, filho, se você tomar essa decisão, vamos olhar os prós e contras. Essa aqui, lado bom, tem isso, isso, isso. Lado ruim, pode acontecer isso, 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 que não é certo. Essa outra, lado bom, este de certeza, este de possibilidade. Lado ruim, este de certeza, este de possibilidade. Eu falei, o que é que você vai escolher? Ele pensou um pouco, olhou para mim e falou, pai, o que é que o senhor quer que eu queira? Eu falei, garoto, você não entendeu. Eu quero que você queira. É você que tem que escolher. Ele falou, pai, presta atenção. O senhor é mais vivido que eu. Mais experiente que eu. Sabe de coisas que eu não sei. Se eu não tivesse o senhor, eu faria minha escolha sozinho. Mas tendo alguém como você, por que é que eu seria estúpido a ponto de não aproveitar o que você sabe? O
que você gostaria que eu escolhesse, por qual razão? Um dia eu estava orando, o Espírito Santo me fez lembrar daquilo e disse, eu gostaria que vocês me perguntassem mais, mesmo que eu dê a vocês o livre-arbítrio. O que é que o Senhor quer que a gente queira? Eu e você precisamos entender que há um lugar de confiança em toda expressão de sacrifício. Quando comecei o ministério, Deus me pediu que Ele não queria que eu ganhasse nada com os livros. Esses dias alguém brincou, falou, quando o Senhor aceitou o pedido de Deus, não sabia quanto livro ia rodar, né? Algumas coisas que você não entende porque Deus pede. Outro dia um veio falar para mim, é isso aí, pastor, tá certo, o senhor não ganhar com seus livros. Errado esse povo que ganha. Eu falei, errado nada. A Bíblia diz que o trabalhador é digno no seu salário. Todo mundo tem direito de ganhar, menos eu. Ou qualquer outro, que Deus peça a mesma coisa. Porque nós precisamos aprender a entregar o que Ele quer. E quando eu vi a roda virando, eu lembro do dia que o irmão chegou para mim, quando a gente tinha chegado à marca de 1 milhão de livros. Ele falou, pastor, é verdade, já bateu a marca de 1 milhão? Eu falei, é. Ele falou, e o senhor continua naquela de não ganhar nada? Eu falei, não muda, a regra é clara. Ele falou, pastor, R$1 só de royalties. O senhor não precisa ter lucro na venda. Mas R$1 de royalties que o senhor ganhasse por livro já dava R$1 milhão. Falei, o diabo me fez a mesma conta outro dia. Aí ele ficou todo sem graça. Sempre tem um abençoado querendo te tirar do caminho. Ah, pastor, mas isso é para a língua portuguesa, né? Para as traduções. Não, meu livro é meu livro. Ah, isso é para livro impresso, para e-book. Não, eu não ganho com os livros, ponto final. Agora, houve épocas onde isso parecia injusto. Eu lembro quando, depois de 9 anos pastoreando, Deus me dirigiu a estabelecer e plantar uma nova igreja. E Ele me disse, eu quero que você vá sem salário. Eu falei, como é que é? Ele diz, você começou a me servir dessa forma, sem saber o que ia comer ou quando. Você dependia totalmente de mim. Eu falo, ao longo dos últimos anos, vivendo do seu salário, que você tem todo direito, você aprendeu a confiar nele, não em mim. Eu preciso resgatar um nível de confiança que você perdeu. Eu falei, pois é, mas agora eu estou casado, tenho filhos. Ele disse, você vai ter que confiar mais. Aquilo me doía. Momentos onde Deus parecia pedir coisas para mim, para minha família, que não pedia para os outros. Eu lembro de uma ocasião, eu tinha ofertado um carro. 3 meses depois, Deus me pediu outro. Eu falei, dá uma olhada no estacionamento da igreja. Os caras e o marido vêm com um, a mulher com outro, o filho com outro, e o senhor fica tirando só o que é meu. Porque a leitura no início, a dor era, ele quer tirar o que é meu. Deus nunca quer tirar o que é seu. A comigo conversa, nem nada é seu, é tudo dele. Porque ele quer nos ensinar a administrar o que é dele, confiando nele. E sabe, tem coisas que podem ser muito doloridas durante um tempo. Eu lembro de um dia que eu reclamei para Deus. Comecei a apontar para vários ministros. Falei, fulano, beltrano, ciclano, todo mundo prosperou. Todo mundo está bem. Só eu que o Senhor não deixa ter nada e continua arrancando tudo. Um dia o Espírito Santo diz, fulano, beltrano e ciclano já chegaram no lugar que eu tenho para eles. Se você quer chegar no lugar que eu tenho para você, o seu treinamento vai ter que ser mais rigoroso. Eu falei, me perdoa, Senhor. Eu pedi para o Senhor me levar lá, agora estou brigando com o processo. O Senhor está certo. Eu estou errado. Tem misericórdia de mim, me ensine. Sacrifícios, eles são didáticos. Sacrifícios podem nos redirecionar no plano. Sacrifícios podem nos fazer ativar alguns princípios que você não temos conhecimento. E sabe o que é interessante? Nada que se planta fica sem colheita. Eu já plantei e dirigi 3 igrejas. Todas as vezes que eu chegava no auge, o Espírito Santo dizia, passa, entrega para outro. Eu dizia, Na segunda já foi um menor. Na terceira, sim, Senhor. O Senhor está sempre certo. O Senhor nunca está nos prejudicando, porque à medida que você amadurece, você entende que Deus não está tentando se sabotar. Para terminarmos, concluímos. Obedeça e não relativize. Antes de fazer esse arremate, vamos só lembrar. Número 1, siga a direção de Deus.
Número 2, crê em Deus, não nas circunstâncias. Número 3, sacrifique o que ele pedir. E agora só para a gente fechar a ideia. Obedeça e não relativize. Depois de Ló, você ainda vai ver um Abraão falho, imaturo. Tem as mentiras de Sara, é minha irmã. Tem o ocorrido com Agar. Mas chega uma hora que o Abraão se posiciona e não sacrifica mais princípios. Em Gênesis 24, de 1 a 9, nós vemos, Abraão já era velho, de idade bem avançada. O Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para meu filho, entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou morando, mas que você irá à minha parentela, e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse, talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu, cuidado, não faça meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei sua terra. Ele enviará o seu anjo diante de você, para que lá encontre uma esposa para meu filho. Caso a mulher não queira vir, você está desobrigado do juramento. Entretanto, não leve meu filho para lá. Com isso o servo pôs a sua mão por baixo da coxa, Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. A essa altura, Abraão diz, o que Deus falou está falado, não se negocia. Ele já tirou da casa da parentela porque não queria a gente lá. Por que é que meu filho vai voltar para lá? Ele nos trouxe para cá dizendo que ele vai dar a terra. Então eu creio que ele vai mandar um anjo, ele vai resolver o assunto. Se tiver essa eventualidade, esse plano B, você está desobrigado do juramento. Eu vou entender que talvez Deus faça algo diferente do que até agora eu entendo que é. Mas não se negocia. Meu filho não sai daqui. Meu filho não volta para lá. À medida que o tempo passa, eu e você, vamos crescer, vamos alinhar algumas coisas, vamos aprender a obedecer e não relativizar, coisa que ele fez algumas vezes ao longo do caminho. Segundo lugar, você pode repetir só para efeito didático, diga, obedeça e não relativize. Segundo lugar, persevere na fé. Hebreus 6,15. Diz assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Muitas vezes, ao longo dos anos, eu tive a sensação de que eu estava nadando e que morreria na praia. Mas algo dentro de mim dizia, Deus não prometeu o que Ele prometeu à toa. Deus não sinalizou o que Ele sinalizou à toa. Espere. Davi diz, esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu a minha voz. A palavra no original hebraico é esperei esperando no Senhor. Parece quase que meramente uma repetição, mas não. A mesma palavra traduzida para esperar era usada muitas vezes para paciência. Então, quando ele repete, entende-se que a primeira fala da decisão de esperar, a segunda fala da atitude a se manter enquanto espera. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu, a minha voz se inclinou para mim. Terceiro lugar. Confie sempre, incluindo aquilo que você não verá acontecer, a continuidade do legado. Em algum momento, eu e você, se o Senhor Jesus não voltar na nossa geração, como ansiamos e clamamos, Maranata, vem, aquilo que Ele está fazendo na terra continua com ou sem a gente. E quando eu e você não estivermos mais aqui, não significa que Deus vai parar de fazer aquilo que Ele disse que faria. Eu lembro de ocasiões onde meu pai, que como pastor serviu a Deus, falava de onde Deus ia me levar. Eu achava que aquilo era coisa de pai coruja. Tipo assim, meu pai acha que o filho dele é melhor do que o dos outros. Demorou para eu perceber o peso profético que aquelas palavras tinham. Mas meu pai partiu para a glória há 18 anos atrás. E tudo que eu vivi de melhor no ministério, ele não viu acontecer. Não viu com o olho natural. Em algum momento ele estava olhando para o céu de dia e dizendo, as estrelas estão lá. Eu não preciso ver para ter certeza que o que Deus falou sobre a minha posteridade será verdade. Sabe, eu e você precisamos confiar, incluindo aquilo que nós não vamos ver acontecer. Gênesis 25:11 diz, depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer, lá em Rói. Depois da morte, Deus abençoou. Abraão está vendo? Não sabemos. Quando a Bíblia diz
em Hebreus 11, de uma nuvem de testemunhas. Está falando tudo de gente, já foi embora. Se é testemunha, pode ser que de vez em quando Deus mostre o que está fazendo na terra. Tem hora que eu fico me perguntando se seu Juarez, meu pai, deu alguma espiadinha do céu para dizer, está rolando mesmo. Mas quer a gente veja ou não veja, Deus vai continuar aquilo que Ele começou. E eu e você podemos nos entregar em plena confiança. Eu sou grato a Deus porque eu já vi muita coisa acontecer. Mas, gente, só a eternidade vai nos permitir saber o que é que nós fizemos para Deus. Eu lembro quando eu li o livro A Quarta Dimensão, do pastor Yong Cho. Ele fala de uma estudante. Ninguém sabe o nome daquela menina que foi pregar o evangelho e levou uma Bíblia para ele. Eu fico imaginando se aquela menina tivesse promessa, Deus dizendo, vou fazer algo extraordinário. E talvez ela dissesse, só ganhei um para Jesus. Será que ela sabe quem era aquele um? E que esse homem viria se tornar o pastor da maior igreja do mundo? E que ele influenciaria a visão de crescimento de igreja no globo todo, responsável por uma alavancagem de milhões de conversões? Eu e você não sabemos o que está para acontecer. Mas a gente pode confiar. As palavras de Martinho Lutero, posso não conhecer bem o caminho, mas conheço o meu guia. Tudo que eu e você precisamos não é conhecer o mapa, não é saber o roteiro todo, é conhecer o guia e confiar nele. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Alguns de vocês talvez estejam no início da trajetória e do chamado de Deus. Alguns de vocês talvez ainda estejam na fase inicial, onde Deus está dizendo, vamos começar esse negócio. Alguns de vocês já estão andando em direção a Canaã. Alguns de vocês talvez já chegaram por lá. Muitos de nós estamos em fases diferentes, tanto da maturidade da vida cristã, como do processo ministerial. Mas não importa onde você esteja. Essas lições bíblicas se aplicam a todos nós. São modelo para todos nós. E nós precisamos andar nas pegadas de fé de Abraão. Siga a direção de Deus. Isso para mim tem sido um fator determinante. Quando Deus me diz escreve, eu vou priorizar escrever. Quando Ele diz foca a gravação, nós vamos priorizar isso. Esse ano Deus me fez correr o Brasil todo fazendo essas conferências da graça transformadora. Só no primeiro semestre eu fiquei mais noites dormindo fora de casa do que o ano todo de 2019, que até então era o recorde de viagens da minha vida. Alguém me perguntou, pastor, não é um trabalho exaustivo? Falei, sim. Mas gratificante de uma forma inexplicável. Porque a realização está no propósito. Em 2019, quando eu corria que nem um doido, a turma dizia, o senhor está cansado? Eu falei, estou cansado, mas estou feliz. Porque a realização está no propósito. 2020, metade de 21, que eu estava parado, os caras diziam, o senhor deve estar morrendo de tédio. Eu dizia, não, eu estou feliz. Porque a realização não é o estilo de vida, é a certeza de estar cumprindo o propósito. Eu falei, Deus me queria parado, estudando, escrevendo. E quando voltei a correr como nunca tinha corrido, alguém falou, pastor, e aí, o senhor perdeu o ritmo? Eu falei, perdi. Eu via gente reclamando que estranha dormir em avião, que chega quebrado, todo torto. Estranha esse negócio de mudar de cama todo dia, mudar de travesseiro. E eu pensava comigo, bando de gente mole. Porque eu estava acostumado àquele ritmo de vida. Depois de 1 ano e meio parado, eu falei, Kelly, estou engolindo tudo que eu falei. Que estranho mudar de cama quase toda noite, mudar de travesseiro quase toda noite, dormir torto, né, no avião. Mas a realização, ela sempre está dentro do propósito. Há momentos onde Deus tem dado direções estranhas. Às vezes Ele te leva a investir recursos de forma sacrificial em gente que você conhece, admira e apoia. Às vezes Ele me manda fazer investimentos em lugares e pessoas que eu pergunto para ele, o senhor tem certeza? O senhor vai apoiar mesmo fulano? Mas seguir a direção de Deus sempre se mostrará algo eficaz. E é uma expressão de confiança. Eu quero te encorajar. Nós precisamos ouvir
a voz do Espírito Santo. Várias pessoas me disseram: pastor, esse negócio de mudar os ad hoc de estado o tempo todo não funciona. O senhor não consolida o evento. Eu falei: Deus não mandou eu consolidar um evento. Deus mandou eu caminhar pelos lugares. E a gente precisa simplesmente obedecer. O tempo todo eu vejo decisões foram tomadas que elas são muito criticadas por gente que não ouviu Deus. E eu acho que é importante ter conselhos, principalmente quando você não tem uma direção de Deus. Mas quando você tem uma direção de Deus, não tem mais nada a ser feito, a não ser ouvir e obedecê-lo. E eu quero te encorajar. Siga a direção de Deus. Creia sempre, por mais que pareça que o tiro está saindo pela culatra. E sacrifique o que quer que seja que Ele te pedir. Se a receita funcionou para Abraão e foi registrada para nosso ensino, vai funcionar para nós. Eu quero que você coloque sua vida diante de Deus. Talvez você esteja num momento onde você diga: pastor, eu preciso ter mais clareza na direção de Deus. Ou talvez pareça que o direcionamento empacou e você precisa sondar o que é que você ainda não cumpriu da primeira etapa para enxergar a próxima. Talvez Deus vai fazer com que alguns de vocês lembrem direções que foram dadas e que nunca foram obedecidas, não de forma plena e completa. Talvez seja o momento onde Ele vai pedir a você que sacrifique algo mais. Espírito Santo, sopra nesse lugar. Nós te pedimos por mais do que encorajamento humano e emocional. Nós oramos por aquela faísca de ignição na fé que só o Senhor pode acender pela Tua palavra. Nós oramos que o Senhor nos provoque a uma consciência espiritual da Tua grandeza, da Tua soberania, do Teu controle. A um lugar de tamanha compreensão espiritual de que o Senhor é digno de confiança. Que possamos não apenas crer, mas nos abandonar aos cuidados do Senhor. Nos entregando em completa rendição. Oramos que a fé, que precisa ser exercitada também para o cumprimento do propósito e do ministério, seja ativada, seja restaurada, seja fortalecida. Oramos pela capacidade de cumprir sem discutir qualquer sacrifício que o Senhor peça. Sopra sobre nós. Cada um dentro do seu momento, do seu estágio, da fase que está vivendo. Que a Tua palavra alcance mais do que a nossa mente, que ela provoque resultados no nosso íntimo, que só o Senhor pode fazer. O Senhor prometeu que a Tua palavra não voltaria para o Senhor vazia, mas que ela cumpriria o propósito pelo qual foi enviada. É por isso que nós oramos. Permita-nos ter mais do que um discurso motivacional, mais do que uma palestra. Vivifica-nos pelo toque dos céus. Nós clamamos em nome de Jesus. Fale com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Nós oramos por alinhamento profético, Senhor. Não apenas pela compreensão daquilo que o Senhor nos tem chamado, mas pela capacidade de fazer todos os ajustes necessários. Nós oramos que sejam dias de ativação, não apenas da unção, dos dons, mas que haja um alinhamento das atitudes com toda a percepção daquilo que o Senhor tem. Nós clamamos em nome de Jesus. Dias de sensibilidade ao Teu direcionamento. Dias de percepção e discernimento à Tua voz e à liderança doce do Teu Espírito Santo.
Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que possamos viver não só de forma a cumprir o teu propósito, mas deixar, ó Deus, um rastro de uma fé imitável que inspire muitos outros. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus.